A história do exército é uma história que deve ser lembrada, dos soldados, a história da indústria. São diferentes visões. Qual delas deve ser preservadas? Será que a gente escolhe? O que vocês acham? Alguém escolheu. O poder não é a gente que escolhe, é o poder. O poder está acima da gente. Quando nós temos aqui em Jaraguá, que eu acho lindíssimo, vocês têm um museu de uma indústria. O que aquele museu significa? O que ele pretende? Qual é o objetivo? Preservar a memória da indústria. De qual indústria? Daquela indústria. Não é? É uma relação de poder. Né? Aí tem vários poderes. O poder do dinheiro também para conseguir construir e manter um museu. Né? Joinville, a gente tem o Museu Nacional da Imigração e Colonização. Ele mostra a imigração e a colonização do país inteiro? Não. Ele mostra a imigração para Joinville, a imigração alemã para Joinville. Então não é um Museu Nacional da Imigração e da Colonização. Por quê? Porque era aquela memória que se queria guardar. A cidade toda? Não. Um grupo de pessoas que construiu, que batalhou, que foi atrás, que tinha dinheiro, que lutou. Não estou menosprezando não, tá, gente? Prestem bem atenção. Não estou aqui falando que isso é certo ou aquilo é errado. Eu estou mostrando que atrás da preservação tem sempre questões de poder e de valoração. Se um grupo considera a sua memória importante, hoje, por exemplo, nós temos condições de montar um ponto de memória. Né? O governo federal propicia lá recursos e tudo mais. Mas será que todo mundo sabe que pode fazer isso? Será que todas as pessoas têm acesso a essa informação? Não. E saber que ela também pode guardar a sua memória do seu grupo? Né? Então vejam só, os museus tradicionais que a gente tem, por que eu falo museu? Porque são os órgãos mais assim, claros de a gente entender que é um lugar de memória, que quer preservar uma determinada memória. Né? Ele é feito para isso, ele tem essa conotação. Então, todos os museus brasileiros, eu trouxe aqui exemplo de vocês, é claro, para vocês também se identificarem, isso eu conheço. Né? Todos os museus brasileiros e do mundo inteiro, eles foram construídos com a intenção de guardar uma determinada memória. E dentro deles cabe a memória de todos? Muitas vezes não cabe. Por quê? Porque eles são temáticos. Então você tem aqui o Museu da Velha, o Museu da Indústria. Claro que não vão querer pular a história do índio. Não tem nada a ver. Né? Ele tem que contar aquela história mesmo, que está proposto a ser feito. Né? Então, são instituições carregadas de poder e de símbolos, né? que às vezes a gente entra e não diz nada, não tem identidade comigo, né? Eu não tenho nada a ver com aquilo, não passei por aquilo, não entendo nada, aí precisa da intermediação, né? Para você conseguir entender a memória do outro, para você conseguir fazer parte daquele universo que não está te dizendo nada, senão você entra no museu e não quer dizer nada, né? Agora você entra num museu desse da indústria, por exemplo, né? Todo mundo que já trabalha com indústria fala, nossa, olha aqui a máquina que eu trabalhei. Então aquele operário que a gente vai dizer, mas é um museu que o empresário fez, montar
a sua história? Não. Esse museu aqui tem ali as máquinas, tem a vida, tem o cotidiano do trabalhador. Né? Eu já vi muita gente entrar ali e se reconhecer, e estava colocando, né? Contando para os parentes, ó, essa máquina funciona assim, assado, né? Tem uma relação. Né? Como o Museu do Mar, eu contei isso, não sei se contei para a turma, mas uma coisa que me emocionou muito. Uma vez eu estava visitando o Museu do Mar, com uma turma de alunos, e nós entramos numa sala e tal, conversando com eles, sabe? Chegamos assim, tipo, embarcação, uma canoa, aquelas enormes, né? Que é alto mar, desce do baleia e tal. E tinha lá um senhor que falava, muita gente em volta dele assim, né? Pessoas muito humildes, estavam ali se encantando com a fala do pescador, que dizia para a família dele, né? Que ele levou lá, que ele trabalha naquele bar. E ele mostrava todo orgulhoso. Essa foto aqui, tá vendo aquele cara lá que está de costas, né? Uma foto que tinha umas coisas de sou eu. Sou eu. E aqui, aí ele dizia como é que fazia, para pôr a rede, para puxar, para pá, né? Então, aquilo tinha um significado enorme para ele. E tem embarcação também de outros estados, né? Tem no país inteiro, né? Museu Nacional das Embarcações. Então, veja, a identidade, ela se faz um objeto, às vezes. Não precisa ser o museu inteiro. O cara passou reto tudo lá, foi direto naquele lado lá, estacionou lá e estava lá, horas conversando com a família. É a identidade, é o reconhecimento da profissão, do trabalho dele, da dedicação numa vida. Professora, aqui eu quero estava no prédio da prefeitura, você só deve lembrar dessa história. Tinha um senhor que entrava todo dia e se emocionava numa sala, porque aqui eu trabalhei 30 anos e chorava todo dia dos pedreiros, dos pintores, e contava sempre a mesma história. E hoje ele vai no museu, o Sr. Chupete, o Sr. Chupete vai lá e se emociona cada vez, olhando com os olhos dele enxergar, contando, é só o espaço vazio, só mesmo o prédio em si. Então, às vezes, quando a gente vê uma casa caindo, né, de memória, se mudou alguma coisa, por isso que se perde. Aquela questão lá de realmente as pessoas se identificam, vão e aquilo realmente é uma pena, não só, às vezes, material, mas também emoção que passou por dentro. Tem uma memória afetiva, né? Exatamente. Esse sentir parte, né? Eu faço parte dessa história. Então, se você tem, que nem aqueles museus tradicionais, que só tinham objetos de valor monetário muito alto, né? Quer dizer, só ia para o museu, antigamente, aquilo que fosse caro, que pertencesse a uma elite das elites, né? Aquilo ia para o museu. Hoje não. Hoje a gente vê um torno, uma máquina, um pedaço de pão representando ali um trabalho de padaria ou de elaboração artesanal do elemento. Então você olha e fala, nossa, olha aqui, minha avó fazia isso. Né? Você se reconhece, você se identifica, você não passa olhando simplesmente, né? Antigamente tinha professor que mandava as crianças irem para o museu, né? Iam todos em fila, assim, com mãozinha dada para o outro. Passava